Olá pessoas, esse é o canal do Nebula, meu nome é Clarice França e hoje nós vamos falar de Dragon Age. Primeiro, só um pequeno aviso, eu tô meio rouca, eu acordei com a garganta meio zoada hoje, então eu preferi gravar hoje que minha voz tá mais ou menos, tipo, ela tá funcionando do que esperar e ficar pior, eu não ter tempo, enfim, porque the show must go on. Quem me acompanhava no meu outro canal sabe que uma das coisas que eu mais falava lá era de Dragon Age. Eu tinha uma série de vídeos que eu carinhosamente chamava de Um Mundo de Tedas, onde eu comentava coisas do universo, sobre como eram as raças, como algumas facções de Tedas funcionavam, e comentava sobre os jogos também. Algumas pessoas perguntaram quando eu falei que não ia mais postar naquele canal se eu ia continuar fazendo vídeo de Mass Effect e Dragon Age, e agora eu posso falar que sim, né? Na verdade eu tinha falado pra algumas pessoas, mas sim, é o que está acontecendo agora, inclusive. E eu arrumei a desculpa perfeita pra voltar a falar de Dragon Age, porque semana passada o Casey Hudson, que atualmente é um dos maiores nomes da BioWare, resolveu falar um pouquinho de Dragon Age no seu Twitter. Eu vou colocar aqui na tela, mas de qualquer forma ele disse que ele tava lendo uns feedbacks de Dragon Age e ele acha que os fãs vão ficar muito felizes com que os escritores estão trabalhando atualmente, ou seja, estão trabalhando em Dragon Age. A gente meio que já sabia que algo estava sendo feito, porque, bom, de vez em quando os funcionários da BioWare postam uma coisa pra meio que provocar os fãs do Twitter, porque, né, fã de BioWare é sofredor, a gente é masoquista e a gente gosta da dor e do sofrimento. Então tá, eu acho que a gente já aceitou que Dragon Age 4 muito provavelmente vai acontecer. Eu gostaria muito que na E3 esse ano a BioWare falasse sobre isso. Por favor, será que podemos? Andraste, me ouve aqui, obrigada. Mas enquanto a gente espera esse anúncio oficial, eu quero falar umas coisas que eu espero ver pro próximo jogo. Eu acho que alguns fãs vão concordar comigo, outros talvez não, mas que são coisas que eu especulo que podem acontecer e coisas que eu quero que aconteçam. Eu já tinha feito 2 vídeos, acho que já faz, não, com certeza faz mais de ano, que eu fazia teoria sobre o que eu achava que a gente ia ter em Dragon Age 4. Então, não vai ser exatamente isso esse vídeo, mas vai ter um pouco disso também. Eu acho que vale começar esse vídeo comentando sobre o que o Casey Hudson fala no tweet dele, sobre o que os escritores estavam fazendo agora, que era trabalhar em roteiro e personagens. Às vezes eu e muitas pessoas achamos que a BioWare e a EA, enfim, esquecem que esse é o foco dos RPGs dele, mas principalmente Dragon Age. Eu não tô falando que eles não possam fazer mais nada, eu super vou jogar Anthem e eu acho que eles têm que fazer outros jogos mesmo, se é isso que eles querem. Especificamente Dragon Age sempre foi um jogo que era muito baseado em história. Quem joga por causa da narrativa, joga por causa das escolhas, joga porque quer sofrer com o personagem, joga porque tem personagens muito legais. Tipo, eu não tô falando que todos os fãs são assim, mas uma boa parte é assim, e sempre foi o que destacou o Dragon Age de outros RPGs do tipo. E a gente sente cada vez mais, eu acho que principalmente com o Mass Effect Andromeda, que apesar de eu ter gostado, eu entendo e eu concordo que tem vários problemas no jogo, que a BioWare e a EA estão meio que mirando num outro tipo de público, o que tudo bem. Eu acho que uma empresa grande nada mais justo do que eles quererem alcançar o máximo de pessoas. Eu acho que quando você tem uma franquia que já é consolidada e conhecida por uma parada, você não pode abrir mão dessa parada, que é o que faz ela ser diferente, pra fazer outras coisas. Você pode fazer essa parada e outras paradas, entendeu? Tipo, eu vou fazer várias coisas. Me deixa feliz saber que a história e os personagens estão sendo foco. Isso sempre é o que marcou Dragon Age, como eu já falei. E é muito importante, porque quem jogou os outros jogos, mas principalmente o Inquisition, sabe que, tipo, se a gente não tiver isso, a gente nem continua a história da franquia direito. Então, eu realmente espero que eles foquem mais nesses aspectos, de fazer uma história boa, épica e que afete quem tá jogando, fazer personagens que afetem a gente e que sejam interessantes, dar continuidade a esse universo que é muito rico e que inclusive tanto é que eu falo o tempo todo dele, né, em vários vídeos, obrigada. A outra coisa que eu espero do próximo jogo, mas se não tiver, não necessariamente vai ser um problema, é que o próximo jogo se passa em Tevinter. Nos outros vídeos que eu fiz, eu com certeza falei sobre isso, eu lembro de falar sobre isso, que tudo indicava que o próximo jogo seria em Tevinter. As últimas entrevistas dos escritores na época do Dragon Age Inquisition falava-se muito de Tevinter, os fãs falam muito de Tevinter. Todo mundo tem muita curiosidade porque é o país, eu acho que eu posso dizer que é o mais diferente de todos os outros que a gente já foi no jogo e que a gente conhece. Tem personagens que são de lá,
o Fenris, o Dorian, a Mayveris, os quadrinhos. Inclusive eu devo ter dito em algum momento de algum dos meus vídeos que os quadrinhos e os livros eram uma boa forma de ver pra onde a narrativa do jogo tava indo, o que a gente ia ver no próximo. E no final do DLC Trespasser, que é a última de Inquisition, a gente vê a Inquisidora, né, o protagonista, fincando uma faca num mapa de Thedas e apontando pra Tevinter. Outra coisa que eu espero, talvez vocês não concordem muito comigo, é que eu acho que o Dragon Age foi sempre um jogo que tinha um aspecto político, tem ainda, né, porque não acabou a franquia, tem um aspecto político muito forte. Por mais que a gente goste muito do épico, e essa é uma das reclamações do Dragon Age 2, que não era uma aventura muito épica, apesar de eu achar que isso na realidade é uma das graças do Dragon Age 2, enquanto tinha o épico, essa coisa de salvar o mundo, derrotar o Blight, fechar a rachadura no céu e demônios e não sei o que, a gente também tinha um aspecto político. A gente tinha a questão do racismo, do preconceito contra elfos, contra anões, contra Qunari. A gente tinha o preconceito contra magos, a luta entre magos e templários. A gente sempre teve um aspecto político e que pra mim, pelo menos, é uma das coisas mais legais dos jogos. E assim, conheço muita gente que joga Dragon Age, já conversei, participei de muitos fóruns, apesar de hoje estar participando muito menos. E isso sempre foi uma parada que as pessoas gostavam muito. Esse aspecto político, esse paralelo que dava pra traçar com o que a gente vive, de certa forma, sem a parte fantástica e de magia e tal. Eu acho que o mesmo Origins, que foi o primeiro, ele tinha toda a questão do Landsmith, da política e da guerra civil que tava rolando em Ferelden, enquanto o Blight tava acontecendo. Então, tipo, eu acho que esses assuntos precisam ser trabalhados juntos, né, um do lado do outro, tematicamente relacionados, porque é isso que dá graça pro Dragon Age, é isso que faz o Dragon Age ser o Dragon Age, é isso que diferencia, que os fãs gostam. Outra coisa que eu acho que a gente precisa ter são decisões que afetem o final. O Inquisition não tinha variações grandes de finais, assim, você sabia pelo epílogo que algumas coisas tinham acontecido diferente, e muitos dos resultados das suas escolhas aconteciam no meio do jogo e não necessariamente no final. Mas o jogador de RPG, ele tem vontade de ver o final da forma que ele moldou. Também que as nossas decisões dos outros jogos sejam passadas pros próximos. Isso era um problema que o Dragon Age 2 tinha um pouco, o Inquisition trouxe isso com mais força, e eu acho que o próximo jogo precisa ter isso também. A gente tomou muita decisão no Inquisition. Eu sei que se a gente vai em Tevinter, a gente vai sentir menos as decisões, porque a maioria delas foi em Ferelden e Orlais, mas a gente precisa sentir elas também, sabe? Eu sei que é uma loucura quando você tem um jogo com várias opções, então eu não quero também sentir o impacto de todas elas de forma gigante, porque também, né, os roteiristas vão viver, mas alguma coisa eu quero sentir, sabe? Alguma diferença precisa ser notada. É importante pra quem joga esse tipo de coisa, e que as nossas decisões no final mostrem, né, o que, se a gente errou, se a gente acertou, enfim. Então, isso é uma coisa que eu realmente acho que precisa ter. Isso não necessariamente precisa ter, mas eu gostaria muito que tivesse, são os cameos. Cameos é quando personagens dos outros jogos aparecem no novo. A gente teve alguns no Inquisition, a gente teve alguns no 2. Eu acho que alguns personagens é interessante ter, primeiro porque o jogador, tipo, a gente gosta, né? A gente fica feliz, a gente fica emotivo quando isso acontece. E também porque ajuda o universo, sabe? O jogo já se propõe a fazer um elenco de personagens diferente a todos os jogos, sabe? Traz alguns que a gente já viu, sabe? Desde o Dragon Age 2, a gente tinha personagens da nossa equipe que já tinham feito parte dos outros jogos, sabe? Tipo, no Dragon Age 2 a gente tinha a Leliana, a Isabela tinha aparecido também, mesmo que de forma pequena no Origins. No Inquisition a gente teve o Cullen, a gente teve a Leliana, a gente teve o Varric, até mesmo a Cassandra, né? Então, tipo, é bacana. Sei lá, eu gosto bastante, as outras pessoas que eu falo gostam bastante, eu acho que é uma coisa legal de ter. E se a gente de fato for pra ter Tevinter, eu penso em pelo menos 3 personagens que precisariam aparecer, tipo, que não faria nenhum sentido se eles não aparecessem, sabe? Faz sentido e ajuda sei lá, pra mim pelo menos ajuda o universo a ficar mais verossímil, mais, né, a gente acredita mais naquele universo. A menos que o espaço de tempo seja, tipo, sei lá, 50 anos, aí eu vou entender, sabe? Mas se não, traz uma galera de volta aí, né? Outra coisa que a BioWare precisa ter é cuidados com assuntos delicados. A Dragon Age faz muitos paralelos com assuntos políticos da nossa vida, e eu não acho que ela toma as melhores decisões sempre. E eu não tô falando que politicamente não combina com o que eu acho, é porque eu acho que há assuntos que precisam ser tratados com respeito, e principalmente quando a gente tá falando de minorias. A partir daqui, eu preciso comentar alguns spoilers de Inquisition, e principalmente de Trespasser, então se você não jogou, não sabe, eu recomendo que você não assista o resto, mas dá joinha, se inscreve no canal,
Compartilha com seus amigos se você gostou até aqui, por favor, obrigada, que essa parte é muito importante. Então, vamos lá, spoilers. Eu tenho muito medo de como eles vão tratar o assunto do Solas, porque por mais que ele tome várias decisões erradas, ele tá fazendo o que ele tá fazendo pela minoria que são os elfos, ele é um elfo ele mesmo. Eu acho que até eu posso vir a escrever um texto bem mais aprofundado sobre como eu acho que esse assunto precisa ser muito delicado, porque há várias nuances aí que precisam ser levadas em consideração. E eu quero muito, muito que essa história do Solas apareça, porque é muito importante, tipo, muito mesmo. Não dá pra eles ignorarem por mais 1 ou 2 jogos, a menos que, sei lá, até dá, mas, né? Você precisa tomar muito cuidado pra não culpabilizar minorias pela opressão que elas sofrem, sabe? Eu tenho muito medo por um lado da BioWare fazer isso de alguma forma. Então eu acho que eles precisam muito ter cuidado com o tipo de mensagem que eles estão passando, porque por mais que elfos e magia e tal não existam, dá pra gente fazer uma leitura que caiba na nossa vida, tipo, politicamente falando, socialmente falando. Cultura pop tem esse poder, por mais que as pessoas achem que não, então, né? E fazendo relação com o que eu acabei de falar, eu acho que a BioWare precisa amarrar as pontas nesse próximo jogo de algumas coisas que foram abertas nos últimos jogos, mas principalmente Inquisition. A gente nunca teve um final de jogo até o Inquisition de uma ameaça tão forte, tão iminente e tão urgente como a gente teve com a parada do Solas. Eu tô chamando de ameaça porque, querendo ou não, independente de intenções, independente de dar certo ou não o plano dele, é um plano perigoso que pode levar boa parte da vida de Thedas embora. Por isso que eu tô chamando de ameaça, tá? Não tô nem expondo minha opinião aqui sobre o personagem, sobre o plano dele e nada. Isso eu acho que dá pra fazer em outro momento. A Inquisição muito provavelmente tá trabalhando nisso ainda. E eu acho que... Eu sei que o Dragon Age tem esse aspecto de ir pulando de país em país, de protagonista em protagonista, contando várias histórias, que pra mim é um dos grandes pontos positivos do jogo. Mas ao mesmo tempo a gente tem essa questão aí que é muito importante, que muito pode se relacionar com toda a história de Tevinter. Eu queria muito que eles voltassem a falar disso e trouxessem outros assuntos também, tipo a coisa da cura dos Tranquil que apareceu no Dragon Age Inquisition, assuntos que foram abordados nos livros e nos quadrinhos. Tipo, sério, tem muita coisa aí pra falar e que eu preferia que eles trouxessem isso de alguma forma do que esquecessem isso e deixassem pra outro jogo. A última coisa que eu queria muito, e eu acho que precisa ter também, porque é uma identidade do jogo, querendo ou não, é a questão da representatividade. Da representação de minorias e personagens diversos e tal, que sempre foi uma marca da BioWare. Eu tenho alguns textos que falam sobre isso. Isso foi o que me fez amar tanto Dragon Age. Isso é o que faz outras pessoas amarem tanto Dragon Age, porque é uma história de fantasia medieval. Você vê pessoas padrão, sim, mas você vê mulheres, você vê personagens negros, você vê personagens LGBT, não tanto quanto a gente gostaria, mas a gente vê sim um avanço do número de representação que foi colocado. É uma empresa com pessoas lá dentro que se importam, que demonstram se importar. Então eu quero que no Dragon Age 4 a gente tenha ainda mais do que a gente viu em Inquisition. A gente brinca com os romances, eu brinquei com os romances no texto essa semana de Dragon Age, sim. Mas é importante que a gente tenha opções LGBT, muitas opções LGBT. A gente precisa de um companion, pelo menos, que seja trans. A gente já teve personagens trans, mas nunca um dentro da nossa equipe, de fato, que a gente pudesse levar para as missões, sabe? Isso faz parte do que muitos fãs se importam. E é muito importante que um jogo com alcance grande, uma franquia grande, de uma empresa grande, faça isso. Pô, eu cansei já de falar isso, a Rebeca cansou de falar isso. A gente fala isso desde a época do Colante. A gente fala disso ainda, tipo, um monte de gente fala disso. Enfim, essas são as coisas que eu espero pro próximo jogo. Como eu falei, não era um vídeo sobre especulação da história e do que vai acontecer lá dentro. Era mais falar do jogo em si, que eu acho que a BioWare precisa trazer. Mas essa é a minha opinião pessoal. Se você joga Dragon Age, escreve aí nos comentários o que você acha que eles precisam fazer, o que você acha que eles poderiam fazer, quais são os seus palpites pra história, enfim, pra tudo aí do jogo. Vamos conversar. E como diria os Grey Warnings, ou Guardiões Cinzentos, em paz, vigilância. Então, enquanto não tem nenhum Blight acontecendo, nenhuma fenda vindo do Fade com demônios para matar todos nós, a gente espera o próximo jogo e mais novidades. Por favor, vamos fazer energia positiva para que eles anunciem na E3 ou em algum momento dessa época aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá joinha, se inscreve no canal,
compartilha com seus amigos, curte a página do Nebula no Facebook, Instagram, Twitter. Se você gostou desses vídeos de Dragon Age, me fala o que mais você quer ver. Se você quiser que eu fale de outra coisa, algum outro jogo, obviamente que eu já tenho jogado, ou qualquer outro assunto aí que deu na telha e, enfim, você acha que eu posso falar, você quer me ver falando ou jogando, enfim, qualquer sugestão, escreve aí nos comentários também que a gente tá vendo. Então, a gente se vê no próximo vídeo.